Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e neste vídeo eu vou abordar um tema que é muito importante, principalmente para quem deseja começar a sua carreira como DBA SQL Server, como analista de banco de dados SQL Server. É um tema que muitas vezes não se escuta falar por aí, mas que na minha opinião é extremamente importante, que é saber o que não fazer. No começo da carreira, quando a gente começa a enfrentar alguns tipos de dificuldades, de problemas no dia a dia de trabalho, é comum que a gente se desespere. Muitas pessoas chegam ao ponto de dar aquele famoso branco, não conseguem se lembrar de nada, e aí acabam executando nesses momentos algumas ações que, ao invés de ajudar a resolver o problema, vão agravar esse problema ou, pior ainda, acabar criando um novo problema para gerenciar, para administrar também nessa situação. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha carreira com o banco de dados SQL Server, que eu me deparei com uma situação mais ou menos assim. Eu estava conectado em um dos clientes que eu administrava e ele estava apresentando alguns problemas de lentidão. E aí esse cliente, quando eu acessei o ambiente dele, eu identifiquei que o consumo de memória daquele servidor estava aproximadamente ali em 97, 98% no geral de utilização. E claro que isso estava gerando problemas de performance no ambiente como um todo, naquele servidor. Dentre eles, o SQL Server, que estava ali alocado naquela máquina. A gente sabe que quando um servidor ele está com mais do que 95% de uso de memória, ele começa a utilizar parte do disco como uma espécie de memória e por isso ele fica extremamente lento e tudo que está dentro dele, consequentemente, vai ficar lento também. Olhando aquela situação, eu pensei logo de cara, né? Não veio outra possibilidade na minha cabeça. Vou reiniciar o serviço do SQL Server, consequentemente vai abaixar o consumo de memória e aí aos poucos ele vai subindo e vai voltando ao normal para o cliente conseguir utilizar o sistema. Naquela altura do campeonato eu já estava extremamente nervoso, agitado, não sabia o que fazer e a única coisa que veio na minha cabeça foi isso, reiniciar o serviço do SQL Server. Passado ali alguns minutos olhando aquela situação e quase já reiniciando o serviço do SQL Server, eu consegui me lembrar ali do Max Server Memory. Pode parecer algo bem simples hoje em dia, para mim, que já tenho muitos anos de experiência, mas naquele momento, no início da carreira, com pouco aprendizado ainda, e no momento de extrema pressão e dificuldade, eu não me lembrei do Max Server Memory, e por isso estava pensando em reiniciar ali o serviço daquele SQL Server. Então, lembrando dessa configuração, fui ali no SQL Server, naquela instância, abaixei um pouco o consumo máximo de memória daquela instância, automaticamente reduzi um pouco o consumo de memória da máquina e o problema parou de acontecer. Eu costumo dizer que tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. E nesse caso que eu acabei de citar de exemplo, se eu tivesse reiniciado o serviço do SQL Server para resolver esse problema, primeiro que não precisava, apenas alterando o Max Server Memory já era suficiente. E segundo que eu poderia desencadear outros tipos de problema naquele ambiente. Se tivesse uma transação ali muito grande de execução, poderia, quando subisse de novo o SQL, deixar a base indisponível. Eu iria também limpar o cache de memória do SQL Server, ou seja, durante todo o processo, depois que ele fosse religado, o cliente iria sofrer um pouco de lentidão, porque o cache tinha sido limpo, então seria necessário de novo que o SQL subisse aqueles dados na memória para depois voltar a ficar rápido novamente. Então era totalmente desnecessário. E ainda bem que eu não cheguei a fazer isso, consegui lembrar dessa configuração. E é exatamente esse tipo de situação que eu quero te alertar aqui, para que você, em momentos de extrema dificuldade, onde dá aquele branco, é importantíssimo que você saiba o que você não deve fazer para não agravar a situação que já está difícil. Vamos então à lista. Já anota aí, depois não vai dizer que eu não te avisei. O primeiro ponto é quando você estiver recebendo um erro de log full, ou seja, que o arquivo de log de transação do banco de dados está cheio, não consegue registrar mais nenhuma transação nova por conta desse motivo, você tem algumas maneiras de resolver esse problema. As melhores, digamos assim, são executar um backup de log na mão, forçar um backup de log, ou até mesmo aumentar o limite do tamanho desse arquivo de log. E o que você não deve fazer é alterar o recovery model de full para simple dessa base. Isso resolveria rapidamente o problema,
mas você causaria outro tipo de problema para aquele ambiente. O primeiro é que você de cara já quebraria a sequência de backups de log daquele ambiente, daquela base de dados, e por isso seria necessário você refazer novamente a rotina de backup, gerando um backup full para iniciar novamente a sequência dos arquivos. Isso pode ser uma grande dor de cabeça dependendo do tamanho desse banco de dados. E o outro ponto é que ao mudar de full para simple recovery model, você automaticamente está descartando aquele log que estava armazenado ali. Em uma eventual necessidade de recuperar em algum momento daquele log ali que você descartou, não vai ser possível porque você, a partir desse momento, mudou o recovery model da base e já não é mais possível realizar esse backup do log de transação. 2. Não execute um backup full da sua base de dados sem antes confirmar como que é feita a política de backup desse banco de dados. Lembra, os backups do banco de dados SQL Server, eles seguem uma sequência para serem restaurados. Se você está diante de um ambiente onde a rotina de backup executa um backup full apenas no domingo, por exemplo, e você está lá na quarta, quinta-feira e resolve executar um backup full daquela base naquele momento, todos os logs que vierem depois desse full que você executou na mão, eles não mais vão depender do full que foi gerado no domingo daquela semana. Eles vão passar a depender do backup full que você acabou de gerar. E se ele está totalmente fora da política e não está sendo armazenado fora do servidor, por exemplo, em uma eventual necessidade de reutilização desses backups, e você precisar restaurar backups até a sexta-feira, você vai precisar desse full da quinta. Se ele não foi armazenado fora, em tese, a rotina estaria contando com o backup do domingo, que ele não vai ser mais suficiente para restaurar, porque nesse intervalo de tempo, você foi ali e criou um backup full novo. Então, observe a política de backup do ambiente e, se for necessário, execute ali um backup diferencial ou converse com a equipe que toma conta disso para ver qual que é a outra melhor estratégia de gerar um backup. Existe a possibilidade de você gerar um backup full como um copy only, que ele vai te dar um backup full da base e não vai interferir nessa política de backup semanal ou mensal que o cliente já tem, sem causar nenhum tipo de transtorno ali com o que já existe. Então tenha atenção a isso, não saia simplesmente executando. Confirme antes para você não cair no erro de fazer algo que você não deveria naquele ambiente. O número 3 é uma situação que eu mesmo já passei e que você deve ter muita atenção para não cair nesse mesmo erro, principalmente aí no começo. Agora, com experiência não acontece mais, mas é algo que na nossa mente pode parecer comum e uma boa estratégia, mas tenha muito cuidado porque não é. Em alguns momentos você pode se deparar com alguma transação que está rodando no banco de dados que está executando há muitos minutos ou muitas horas já. E aí entra um comando de kill nessa rotina, nessa execução, e ele vai entrar no processo de rollback. E aí se passam horas e esse rollback nunca finaliza. As tabelas envolvidas naquela transação nunca são liberadas porque o rollback ainda está em andamento. Qual que é a primeira alternativa que a gente geralmente pensa? Bom, se ele não está caindo, mesmo eu dando o kill aqui no processo, eu vou reiniciar o serviço do SQL Server e automaticamente ele vai derrubar todos os processos. E aí quando subir novamente, as tabelas vão estar disponíveis para utilização porque aquele processo caiu. Isso é um completo erro, tenha muito cuidado e não faça isso. Por quê? Quando você derruba uma transação que está no processo de rollback, por exemplo, quando o SQL Server sobe novamente, ele vai identificar que tinha uma transação que estava no processo de rollback e vai voltar a fazer esse processo de rollback. Ou seja, você não vai se livrar do problema. Você vai ter criado um problema ainda maior, porque quando o SQL Server subir novamente, agora a base de dados inteira ela vai estar no estado de recovery, ou seja, ela vai estar em recuperação. E enquanto esse processo que estava rodando antes não finalizar, a base inteira não vai estar mais acessível para utilização. E isso pode levar horas, e aí você agravou o problema. Antes você tinha ali 2, 3 tabelas do seu banco de dados que estavam bloqueadas por conta daquela transação, e agora você deixou o seu banco de dados por completo indisponível para o seu cliente. Então, muito cuidado.
transações muito grandes que estão sendo derrubadas ou que ainda estão em execução, se naquele momento cair o serviço do SQL Server porque você reiniciou ele, por exemplo, quando voltar, a base de dados pode ficar por um tempo muito grande inacessível. 4. Se a rotina de manutenção, que é para executar de madrugada no seu cliente, de rebuild de índice, update das estatísticas e até mesmo CheckDB, falhou, você chegou no outro dia para avaliar e viu que deu erro em todas elas, você precisa então executar aquilo em um outro momento. Não faça isso durante o horário de expediente do seu cliente. Se ele trabalha ali principalmente das 8 às 6, da meio-dia à meia-noite, enfim, não importa o horário. Identifique com ele qual que é uma melhor janela para fazer essa execução, porque se você rodar essas rotinas de índice, estatística e CheckDB durante o horário de expediente do seu cliente, é muito provável que os usuários vão reclamar de extrema lentidão na aplicação, porque a gente sabe que são rotinas pesadas, algumas como o índice acabam bloqueando determinada tabela e isso vai impactar negativamente no desempenho da aplicação do seu cliente. Então não execute elas, por mais que pareça tentador e se faz necessário mesmo que essas rotinas executem, combine com ele um melhor horário, se for para executar durante o dia mesmo, durante o expediente dele, que ele autorize, que ele esteja ciente de que vai tirar a performance do ambiente para que você não cause um problema ali para ele. 5. Em muitos casos, por conta da demanda estar alta ou de alguma coisa extremamente urgente, chega a solicitação para o DBA para liberação de acesso no banco de dados e então o DBA solicita para esses usuários, para esses gestores, qual é a permissão específica que ele vai precisar para fazer o que ele está desejando ali no banco de dados. E aí surge aquela frase, libera acesso total e depois a gente vê isso porque é urgente. Não caia nesse erro. É claro, existe hierarquia dentro da empresa, mas na maioria das vezes é possível que você, como DBA, faça pelo menos um bloqueio mínimo ali, porque liberar acesso total para usuários por conta de assuntos urgentes muitas vezes vai acabar resolvendo aquela situação rapidamente, mas podem acabar gerando outros tipos de problema e que vai cair no colo do DBA, porque é ele que administra aquele ambiente, é ele que deve prezar pela segurança e confiabilidade daquele ambiente. Então faz um bate-papo rápido ali, tenta entender o que a pessoa precisa executar e utilize as rules e as permissões individuais para dar o acesso necessário para a pessoa fazer o que ela precisa, sem correr o risco de, nessa correria toda, você entrar no meio dessa correria e acabar liberando acesso ali total na instância, fazendo com que você possa correr um risco de surgir outros tipos de problema e ficar uma coisa ali irreversível e cair na sua conta ali como sendo sua culpa. 6. Esse é um assunto um pouco mais comportamental. Não fique ocioso, principalmente quando você está no começo. É natural que você não receba tantas tarefas, tantas atividades para executar. No momento em que você finaliza elas, saiba que quando a gente está trabalhando com banco de dados, se não tem atividade sob demanda, ou seja, solicitada pelo cliente, por consultor, por até mesmo o pessoal que precisa acessar o banco de dados, saiba que sempre tem o que melhorar, seja na rotina de manutenção, melhorar na parte da segurança, trazer coisa nova. Então sempre tem coisa para fazer. A nossa área de banco de dados ela é muito dinâmica, então sempre está surgindo algo a se fazer. Se você então acabou a sua atividade, solicite ao seu gestor ou ao líder da equipe em que você está atuando para que você consiga auxiliar e melhorar aquele ambiente de forma geral, demonstrando que você também é proativo e está ali para auxiliar no que for preciso. O DBA ele deve trazer a solução para os problemas ou então trazer parte dela. E muitas vezes, nós, no ímpeto de tentarmos ajudar, acabamos metendo os pés pelas mãos, literalmente. Em algumas situações, você deve se acalmar de acordo com a pressão. A gente sabe que tem muita pressão quando a gente trabalha com banco de dados. Mas se acalme, respire, pense naquilo que você já aprendeu tecnicamente e, em muitos casos, simplesmente não fazer nada por um período, por alguns minutos, já é a solução do problema. Existem situações onde algo está executando extremamente pesado no ambiente, causando lentidão. E aí você já vai ali tentar tomar uma ação rápida. Claro, se for algo que você já conhece
e sabe resolver, ok, você vai lá e resolve, mas se for algo que você não está conseguindo, pensa direito, pensa melhor, dá um tempinho, alguns minutos, e enquanto isso está acontecendo, pode ser que aquela transação que está executando, aquele processo que está extremamente pesado, finalize e o problema está resolvido. Ao invés de você tentar tomar uma ação rápida ali e acabar metendo os pés pelas mãos e aumentando o problema. Então o DBA ele tem que aplicar o que ele tem de conhecimento, mas muitas vezes ele tem também que botar os pés no chão ali, se acalmar, respirar um pouco e ver qual que é a melhor estratégia. Lembra, saber o que fazer é legal, mas saber o que não fazer também é extremamente importante para o DBA. A gente sempre foca, e é comum, no que a gente deve aprender para executar, e muitas vezes a gente deixa de lado esse assunto, do que não executar. E é exatamente por isso que eu estou trazendo esse vídeo, para te ajudar a entender o que você não deve fazer. Saiba que cada ação tem uma reação. Então, quando você executa alguma coisa no ambiente, existem N formas de se resolver um mesmo problema, mas cada uma vai ter uma espécie de efeito colateral diferente. Cabe a você, como DBA, saber qual você deve utilizar em cada momento específico. No vídeo de hoje, você aprendeu o que não fazer no ambiente de banco de dados SQL Server. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!